Good day, mate. How you going? G'day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e depois que eu voltei, eu criei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, onde eu trago algumas experiências, algumas coisas diferentes, né, que a Austrália tem do Brasil, algumas notícias, algumas curiosidades e tudo mais, um monte de coisa sobre a Austrália tem aí no canal. E eu queria falar hoje sobre como é dirigir, beber e dirigir na Austrália e no Brasil. Sobre dirigir, sobre tirar carteira de motorista, tudo isso eu já fiz, já tem aqui no canal. Mas sobre essa questão de volume de álcool no sangue e tal, eu não tinha falado sobre isso ainda. Então eu vou trazer hoje. Mas antes eu queria dizer que eu dou aulas de inglês e as informações sobre os pacotes, como você pode me contratar, tá no meu Facebook. Mas e o endereço do Facebook tá aqui na descrição do vídeo. Mas eu também vou deixar o QR Code do meu WhatsApp, onde eu posso passar as informações. E eu dou aula online, então pode ser de qualquer lugar que você estiver. E vou direcionar a aula para o que você precisa. Se você quiser começar a aprender inglês, eu sigo o método Speak Out. Se você quiser uma aula de reforço, eu faço a aula de reforço. Se você quiser uma aula voltada para conversação, ou para o listening, ou para o vocabulário, para a gramática, e aí eu vou criar a aula direcionada para o que você quiser. Por exemplo, se você estiver indo viajar e quiser reforçar aquelas palavras que você tem que aprender para a viagem somente, a gente pode fazer um pacote pequeno e no qual eu te passo todas essas palavras. E também, se estiver indo para a Austrália, eu posso ajudar com o vocabulário aí um pouco diferente dos australianos, né? Aí você já chega lá entendendo tudo que eles falam, porque é meio difícil, viu? Eu vou admitir que quando a gente chega lá, é bem difícil de entendê-los, até que a gente começa a pegar não só as palavras diferentes, como o sotaque deles. No início a gente não entende nada, se você não tiver ninguém para te ajudar, é meio complicado. Mas, começando logo esse vídeo, então, vamos falar sobre como é beber e dirigir no Brasil e na Austrália, né? Então, a principal diferença é que no Brasil, que o Brasil adota tolerância zero quanto a beber e dirigir, né? Enquanto a Austrália permite um limite baixo de álcool para motoristas experientes. Então, olha que interessante. Lá na Austrália não se pode beber na rua. Você não pode andar na rua carregando uma latinha de cerveja, por exemplo. Você pode ser multado. Mas você pode beber na sua casa, por exemplo, uma latinha de cerveja e depois de um certo tempo pegar o seu carro e sair. Ou você pode tomar essa latinha de cerveja no bar e depois de um certo tempo pegar o seu carro e voltar para casa. Então isso é interessante, né? Em um caso, o Brasil é muito mais liberal, porque aqui se vende bebida alcoólica em qualquer lugar, no supermercado e tal. E você pode beber na praia, você pode beber estar aí carregando uma latinha de cerveja na rua, não tem problema nenhum. Mas se você estiver dirigindo, aí a coisa pega, né? Aí fica feio aqui no Brasil. Então, com o início da lei seca no Brasil, a tolerância passou a ser zero. Qualquer quantidade detectada no bafômetro acima da margem de erro do equipamento, que é geralmente de 0,04 miligramas por litro de ar, já resulta em multa, né? A Austrália é mais tolerante com portadores de carteira plena, full license, que é a pessoa que já passou do período da carteira provisória, que geralmente dura 2 anos após ser aprovado no teste de direção. Para esses motoristas é permitido um resultado de 500 miligramas por litro de álcool.
Então, eu já expliquei, né, no outro vídeo, como funciona esse negócio de tirar a carteira de motorista na Austrália, essa parte da carteira provisória, tem a P1, tem a P2, a P1 é a pessoa que acabou de tirar a carteira, no primeiro ano que ela está dirigindo, ela tem que ter um adesivo no carro com um P1, e daí, no segundo ano, depois que ela passou no teste de direção, ela vai colocar um P2, e depois disso, aí ela pega, então, a full license, a driver's license, que daí ela não precisa usar mais nada no carro, não precisa mais passar essa vergonha, né? Porque assim, a gente às vezes está dirigindo na Austrália, a gente vê um pezinho, né? Como falava, eu e meu filho falávamos, ih, é pezinho. Aí você já ficava meio longe, porque pode ser que não tenha muita experiência, né? Então, essas pessoas que ainda estão com a carteira provisória, se fizerem o teste do bafômetro, tem que dar 0, tá? E outras categorias também que eu vou falar mais pra frente, mas, então, no caso só da pessoa ter a full driver's license, ela já passou pelo período, por esses 2 anos de carteira provisória, aí ela pode beber um pouquinho e dirigir, é aceitável, 500 miligramas por litro, por litro de ar, né, no bafômetro. Então, o modo como eles se referem a essa medida é de 0,05% de álcool no sangue. E aqui tem uma foto com as quantidades de cerveja, né, por ml, e a que tem maior teor de álcool, menor teor de álcool e tudo mais. E, então, dá aqui quanto daria aí de porcentagem de álcool no sangue para cada uma, né? Eles usam um parâmetro de dose padrão ou standard drink, que é o que aparece ali na foto. Para se manter abaixo do limite de 0,05% de concentração de álcool no sangue na Austrália, a recomendação geral é consumir 2 doses padrão, que é essa standard drink, na primeira hora e 1 por hora subsequente para homens, e 1 dose padrão por hora para mulher. Então, o homem ainda pode tomar 2 doses na primeira hora e depois 1 por hora, né, dependendo aí de quanto tempo for durar a festa, e daí provavelmente aguarda 1 hora até você começar a dirigir, né? E para as mulheres é 1 dose por hora. As doses estão aqui, né, nesse quadro, e tem esse daqui referente a vinho também, porque existe um consumo muito grande de vinho lá na Austrália. E eles têm esses vinhos em box, que é a caixinha de vinho. Aqui a gente tem suco, né? Suco de caixinha. E eles têm esses vinhos de caixinha. Acaba saindo mais barato, porque não tem a garrafa, não tem toda aquele requinte da garrafa e tudo mais. Então, acaba sendo um vinho mais barato na caixinha. E eu já vi esse vinho de caixinha, não tomei porque eu não tomo bebida alcoólica. Mas eu acho que não deve ser assim muito bom. Não é dos melhores, mas a pessoa que não quer gastar muito e gosta de tomar, né, vinho todos os dias, uma pessoa que eu morei que tomava assim, uma caixinha dessa por dia, e então tomava vários copos assim, porque essa caixinha, ela dá pra ver aqui que tem vários tamanhos, né? E aí ficava assim meio contente na hora de dormir e tal, ia dormir. Não dava muito trabalho não, mas é meio chato, fica falando meio mole no final da noite e tal, mas tomava esse vinho de caixinha, porque ficaria muito caro tomar aí uma garrafa de vinho todos os dias, né? Então ela comprava de caixinha. E, então, explicando aqui o que é um standard drink ou uma dose padrão. Uma dose padrão australiana contém 10 gramas de álcool. Mas só que nesses quadros aí, eles já dão, né? Qual seria o número de standard drink,
e quanto a pessoa pode beber, né? Então, mais ou menos, né, 10 gramas de álcool equivale a aproximadamente 100 ml de vinho, 30 ml de destilado ou 285 ml de cerveja com teor alcoólico normal. Então, esse é o tanto que a pessoa pode beber por hora, né, na festa, uma dose dessa por hora, e depois aguarda 1 hora para dirigir. Segundo eles, essa receita vai garantir que você passe no bafômetro caso alguém te pare, né? Eu não tenho certeza, mas eles estão garantindo. Mas essa permissão é somente para portadores de carteira comum, como eu disse anteriormente, da Driver's License, da Full Driver's License. Para motoristas aprendizes ou acompanhantes, então, além do P1, P2, tá? Que tá aqui, ó, as pessoas que estão no provisório P1, P2 não podem beber. Tem também o learner, que é a pessoa que está aprendendo a dirigir. Então, a pessoa que já fez 16 anos, que se eu não me engano lá é 16 anos que a pessoa pode tirar a carteira, ela já pode começar a aprender a dirigir. Quando ela estiver sabendo dirigir, ela pode fazer fazer o teste, né? E daí, se ela passar no teste, ela já pega a carteira. E para isso, ela tem que ter sempre, ela tem que colocar um L no carro, um adesivo de L. Muitas vezes não é um adesivo, às vezes é um imã, né? Que aí você coloca ali, o imã gruda no carro, e depois quando não é mais o learner que estiver dirigindo, por exemplo, o pai está ensinando o filho, o carro é do pai. Então, na hora que ele está ensinando o filho, ele vai lá, coloca o L atrás do carro. Se eu não me engano, coloca um atrás e um na frente. Na hora que ele for dirigir, ele vai lá, tira o L e guarda lá dentro do carro, né? Então, esses aprendizes, eles têm que, enquanto eles estiverem dirigindo, eles têm que estar sempre acompanhados de um adulto responsável. Eles não precisam fazer autoescola, tá? Existem algumas autoescolas na Austrália, mas não é necessário que você faça autoescola. Qualquer pessoa pode te ensinar a dirigir. Eles têm lá um livrinho diário que essa pessoa que está te ensinando tem que se responsabilizar, que vai exercitar ali com você, que vai te dar não sei quantas horas de aula, 300 horas, uma coisa assim. Tem uma certa quantidade de horas que você tem que já ter dirigido por aí com essa pessoa responsável. E daí você pode fazer o teste, passando no teste você tira a carteira provisória, vai ficar 2 anos com essa carteira provisória, e só então você chega na Full License. E quando você chegar na Full License, você pode beber. Olha só, é um caminho assim bem longo, né? Então, quem não pode beber de jeito nenhum e depois dirigir? Quem não pode ter teor alcoólico no bafômetro? Aprendizes e os acompanhantes, tá? Porque você não pode também beber e depois colocar ali no carro alguém que você está ensinando a dirigir. A pessoa que está aprendendo a dirigir não ter álcool no sangue, mas quem está ensinando a ter álcool no sangue também não faz sentido. Então, quem estiver acompanhando o learner não pode também beber, tá? O Pzinho, né, o P1, P2, que ainda tem uma carteira provisória, os motoristas de táxi e os motoristas de Uber, né, porque eles estão ali sendo responsáveis por passageiros, então eles têm que dar teor alcoólico 0. E os motoristas profissionais, que são motoristas de escolta, motoristas de guincho, motoristas de caminhão, motoristas de ônibus. Todos esses têm que estar com 0 teor de álcool no resultado do bafômetro. E quais são as penalidades, então? No Brasil, eu tô gravando em 2026, abril de 2026, e a infração hoje, no Brasil, a penalidade é até 0,33 miligramas por litro no bafômetro,
recebe uma multa de aproximadamente R$ 2.900 e a suspensão da CNH por 12 meses, por 1 ano, né? E a multa é um pouquinho mais do que 2.900, tá? Mas é pouquinho, não chega a 3.000. E o crime, então, se você estiver com acima de 0,34 miligramas por litro, aí você está cometendo um crime, não é mais infração. Então, além da multa e da suspensão, pode haver detenção de 6 meses a 3 anos. Então, é isso que diz a legislação, né? Nem sempre é colocado em prática, mas é isso que diz. Na Austrália, vocês sabem que lá a lei é estadual, né? Então, para cada estado vai ter aí multas, perdas de pontos, suspensão da carteira, tal, dependendo do estado. Então, eu vou trazer aqui alguns estados. E aí acontece que acima de 500 miligramas por litro até 790 miligramas por litro, aí é considerado infração, né? Porque lá é aceito, né? Aceitável aí dentro da Full Driver's License até 500 miligramas. Até 500 miligramas você passa direto. Acima disso, então, até 790, em Victoria, são aplicadas multas pesadas, podendo chegar até 29 mil dólares, mais de 3 a 6 meses de suspensão da carteira. Então, não é tanto tempo de suspensão, mas a multa é uma pancada. Em New South Wales, a multa é de 2.200 dólares. Mais de 3 a 6 meses de suspensão da carteira. Então, em New South Wales é uma multa muito mais baixa, né, do que Victoria. E em Queensland, a multa é de 2.250 e mais 1 a 9 meses de suspensão da carteira. Então, a suspensão, se pegar 1 mês, por exemplo, não é tão grande e a multa também não é tão grande, né? E em Western Australia, a multa é de 1.250, não se fala nada a respeito de suspensão de carteira. Então, eu acho que compensa, se você quer beber e dirigir, compense ir até Western Australia e beber lá, né? Para os casos de blood alcohol concentration muito alto, ou reincidência, né? Porque pode acontecer de você estar com a carteira suspensa, por exemplo, continuar dirigindo, ou já foi pego, pagou a multa, cumpriu, ficou com a carteira suspensa, pegou a carteira de volta, bebeu de novo. Então, aí a legislação prevê penas de prisão que variam de 9 meses a 2 anos, dependendo do estado. Então, se ultrapassar aqui os 790, ou se você for reincidente, aí já vai para prisão mesmo direto, e pode pegar aí pena de 9 meses a 2 anos, dependendo do estado, né? E então tem aqui uma propaganda lá sobre o beber e dirigir, sobre bafômetro e tal. E eu vou contar aqui um dia que me pararam. Eu fiz o teste do bafômetro, mas eu estava saindo do hospital, porque eu trabalhava até quase meia-noite, né? Eu fazia sempre o mesmo caminho para voltar para casa. E numa noite tinha então esse carro da polícia parado no caminho que eu costumava fazer. E num lugar assim como eles fazem blitz aqui no Brasil, que é um lugar que não tem por onde escapar, né? Quando você viu o carro, você não tem mais por onde escapar, você tem que passar por ali. E aí eu passei, eu não sei se eu fiquei meio assim, não sabia o que fazer e tal, ou se o guarda estava realmente parando todos os carros, porque era um local onde afunilava a via e ficava uma pista só. Então,
provavelmente ele estava parando todos os carros que passavam por ali. Só que como não tinha nenhum outro carro passando naquele momento, só eu, então ele me parou. E aí ele perguntou se eu estava vindo de alguma festa, tal, se eu tinha bebido. E aí eu falei, não, eu estava trabalhando. E eu ainda estava com o meu uniforme e com o meu crachá, que ficava pendurado aqui no bolso, né? Que era inclusive o cartão magnético de abrir as portas lá no hospital e tudo mais. Tem muita porta que você né, aproxima o seu cartão e a porta abre, que são lugares que só dá acesso para funcionários. E aquele cartão eu já deixava aqui pendurado no bolso do uniforme. Mesmo assim, ele me pediu para fazer o bafômetro, porque, lógico, eu poderia ter saído bem mais cedo do trabalho, ainda tá de uniforme, mas ter bebido em algum lugar. Aí eu fiz o bafômetro, segui as instruções que ele me deu, e aí ele falou, pode ir embora, porque eu realmente não tinha bebido nada e não bebo mesmo. Não gosto de bebida alcoólica. Então é isso que eu queria trazer. Existe essa pequena diferença, né? Que eu achei interessante do fato de que na Austrália existe tanta desincentivo, né? Um desincentivo tão grande que as pessoas bebam, que é proibido beber na rua, é proibido beber em restaurantes que não sejam apropriados, né? Um restaurante comum, por exemplo, não pode. Ele tem que ter uma licença para vender bebida alcoólica. Então, se ele não tiver essa licença, ele só pode vender suco, servir água, vender refrigerante, bebida alcoólica não pode. Não pode se beber na rua, não pode se beber nas praias, tem locais especiais para se beber. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é vendido bebida em qualquer lugar e tal. Mas na hora de dirigir, aqui no Brasil a legislação é bem mais rigorosa do que na Austrália, né? Que normalmente a legislação de lá é mais rigorosa do que a daqui. Então, nesse caso, existe essa diferença, eu achei interessante trazer. E eu agradeço muito por ter assistido, quem ficou até aqui. Peço que deixe um like se você puder. E te vejo na próxima. Bye, bye.